Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite aos estudantes do oitavo ano da MF Irmandulce. Eu sou o professor Vinícius, professor de História, e nesse vídeo a gente vai abordar o conteúdo e as questões das atividades não presenciais da primeira quinzena de setembro, que tem como tema Trabalho e Projeto de Vida no município de Serra. Aqui, nesta videoaula, eu vou destacar apenas algumas partes do material que a nossa escola entregou para vocês, entendeu? Mas é muito importante que vocês leiam os textos completos e assistam os vídeos indicados também, porque são textos assim bem tranquilos, bem curtos e fáceis de entender, ok? Bom, para as aulas 1 e 2, eu selecionei alguns textos relacionados à revolta de Queimado. Como nosso tema é trabalho, acho muito importante lembrar que, historicamente, não tem como falar de trabalho sem destacar os trabalhadores negros e negras. Vários de vocês já devem ter ouvido falar nesse evento histórico porque ele foi muito importante não apenas para o município de Serra, mas para a história do Espírito Santo e do Brasil como um todo. A revolta de Queimado, ela ocorreu no ano de 1849, onde hoje é o distrito de Queimado, né? Naquela época era chamada Freguesia de São José do Queimado. E diferente de hoje também, aquela região era bem movimentada, né, devido às trocas comerciais intensas que aconteciam num porto que tinha ali no Rio Santa Maria, que era o Porto de Una, que era uma importante fonte de lucro para os fazendeiros que viviam por lá. Resumindo, conta-se que um padre estrangeiro chamado Gregório Beni, ele, ao chegar à freguesia de São José do Queimado, ele convocou vários escravizados locais para ajudar na construção de uma igreja e, para incentivá-los ao trabalho duro, ele espalhou um boato de que eles seriam alforriados após a igreja ficar pronta. Alforriados quer dizer que ganhariam a liberdade, né? A carta de alforria era uma carta que dava liberdade aos escravizados. E após a igreja ficar pronta, percebendo que não receberiam nada em troca e que foram enganados, os escravizados se uniram numa rebelião que contou com mais ou menos 300 homens e mulheres negras que iam de fazenda em fazenda chamando todos os escravizados para apoiar o movimento, inclusive com armas que eles tomavam, né? Durante um tempo eles chegaram a acumular vários tipos de armas para pensando mesmo nessa rebelião. Os principais líderes foram Elisiário, o Chico Prego, João Pequeno e João da Viúva. As autoridades locais, ao se depararem com essa revolta, não conseguindo contê-la, muito assustados, eles acabaram tendo que convocar tropas militares para conter os revoltosos. E essas tropas vieram de Vitória e do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império do Brasil. Na época, se a gente está falando de 1849, está falando do Império Brasileiro governado por Dom Pedro II. E a repressão a esse movimento, ele acabou com vários mortos e presos. Desses presos, a maioria recebeu a condenação de morte, como foi o caso do Chico Prego, que foi enforcado em 11 de janeiro de 1850. E alguns poucos, como Elisiário, tiveram um destino menos trágico, né, conseguindo fugir para quilombos da região do Mestre Álvaro, e outros, né, outros que conseguiram fugir também foram para quilombos da região do Mochoara, em Cariacica. Aqui ao lado, a gente tem a imagem da igreja, que é o último registro feito dela ainda de pé, porque com o tempo essa região foi abandonada e ela acabou sendo deteriorada. E recentemente eu li uma reportagem do Século Diário, que é esse site aqui, que trouxe para vocês, publicado em 18 de agosto deste ano, que trata da restauração da Igreja de Queimado e a reabertura desse espaço para a visitação do grande público. Aqui vocês podem ver, vou pegar a imagem, como a igreja ficou. Ela teve os seus muros reforçados para evitar que caíssem, recebeu uma camada de reboco e estruturas de metal que ajudam a simular como ela era originalmente, né? Porque essa parte foi uma parte que desabou.
além de uma escada também e um mezanino para facilitar a circulação dos turistas sem causar grandes impactos nesse importante patrimônio histórico. Enfim, em meio a tantas notícias ruins, acho que essa é uma excelente notícia para a história e para o turismo do município de Serra. No texto 2, eu trouxe uma reportagem para vocês sobre uma intervenção feita no poder público numa estátua do Chico Prego, por ele representar esse sujeito histórico que foi um grande herói nacional e precisa ser celebrado. Né? Aqui a gente tem a imagem dele, a imagem da estátua. Muitos de vocês devem conhecer, ela fica lá em Serra Sede. E aqui é a intervenção que ela recebeu com uma máscara para conscientizar a população. Aí também nas atividades vocês veem um vídeo chamado Arquivos do Parlamento Insurreição de Queimado. É bem importante que vocês assistam, é um vídeo bem curto e vai explicar um pouco mais detalhadamente essa revolta. Aqui a gente tem as primeiras questões dessas atividades quinzenais. São 3 questões bem tranquilas. A primeira mais pessoal, a segunda perguntando sobre o Chico Prego, por que ele é um personagem importante, e a terceira, verdadeiro ou falso, que também lendo os textos e assistindo aquele vídeo fica super tranquilo de fazer. Nas aulas 3 e 4, pegando o gancho aí dessa questão relacionada à resistência negra à escravidão, eu escolhi para vocês um texto do Kleber Maciel sobre alguns quilombos que se formaram no Espírito Santo. O texto é Fugas, Revoltas e Quilombos, as lutas contra a escravidão. É um texto bem resumido que vai apontar os principais quilombos documentados pela história do Espírito Santo. E alguns desses se localizavam no município de Serra. E assim, vale lembrar que a fuga para os quilombos, ou mocambos também, como eram chamados, é considerada pelos historiadores a principal forma de resistência negra ao sistema escravista. Bem, o segundo texto dessas aulas 3 e 4, na verdade, é a letra de uma música que eu escolhi para a gente ouvir e refletir sobre o conteúdo dela. Né? O nome é O Canto das Três Raças. É uma música que é um clássico da nossa MPB, a música popular brasileira, e que ficou marcada na voz de uma cantora extremamente talentosa chamada Clara Nunes. Eu vou colocar aqui um trecho da música, mas vocês podem ouvir também pelo YouTube ou em qualquer outra plataforma de áudio, beleza? E nas questões dessas aulas, 3 e 4, a gente tem novamente 3 perguntas bem simples de responder. Uma sobre os quilombos e por que eles representam a resistência, né, dos antigos escravizados. A segunda sobre os quilombos no Espírito Santo e no município de Serra. E a terceira, uma análise sobre um trecho específico do Canto das Três Raças, dessa música que a gente ouviu. Bom, para as aulas 5 e 6, eu destaquei uma reportagem bem atual sobre o racismo, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa barbárie que ainda continua a ser reproduzida cotidianamente na sociedade brasileira. O texto ele chama atenção para o caso do Richardson, que é esse rapaz da foto, que é um morador de Serra,
que sofreu essa agressão criminosa no local de trabalho e, e a reportagem da RPA de novembro de 2017 ainda relata que naquele mesmo dia, ele diz em depoimento que ele também foi discriminado novamente dentro do ônibus quando voltava para casa em razão da cor da pele dele. E isso é muito grave, gente. Nós nunca devemos considerar esse tipo de violência como algo normal ou de alguma forma aceitável. Por isso, o texto 2 das aulas 5 e 6 vai explicar a maneira mais correta de lidar com esse tipo de crime, seja ao sofrermos o racismo ou ao presenciarmos algum caso. Então, os pontos destacados são a procura por uma delegacia e, além da denúncia, é muito importante também reunir provas, porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular com câmera em mãos e filmar esse tipo de crime pode ser essencial para que se consiga punir e educar essas pessoas. Em seguida, temos dois links de vídeos muito importantes, são vídeos curtos, mas muito interessantes mesmo, que abordam a relação do racismo no Brasil com o mercado de trabalho. Nesses vídeos, vocês vão ver alguns relatos de discriminação no trabalho e na busca por emprego, mas também exemplos de afirmação de direitos e resistência. Porque, assim, a escravidão no Brasil, ela foi abolida há mais de 130 anos, mas isso não quer dizer que mesmo depois de tanto tempo, as oportunidades são iguais para todos. Esse é um dos aspectos do que chamamos de racismo estrutural. Por fim, temos essas últimas questões. São 3 perguntas, novamente, que exigem respostas pessoais ou reflexões mesmo a partir dos conteúdos dos vídeos e textos. Então, gente, por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Não custa lembrar que a gente ainda está vivendo em meio a uma pandemia, né, que é a mais grave dos últimos 100 anos. São poucas as pessoas vivas na Terra que presenciaram aquela última do vírus da gripe espanhola em 1918. E, assim, apesar de pandemias serem eventos recorrentes na história da humanidade, sempre aconteceram, é tudo muito novo para a nossa geração. E ainda não é hora de baixar totalmente a guarda, beleza? Mesmo vocês sendo jovens e fora do grupo de risco, vocês sabem que, mesmo sem sintomas, vocês podem acabar pegando o vírus e passando para pessoas mais velhas ou com outras enfermidades. Então, se puderem, evitem aglomerações ou contato muito próximo com essas pessoas do grupo de risco. Usem máscara sempre e lavem bem as mãos, né? Eu sei que vocês já sabem de tudo e estão cansados de ouvir isso, mas é sempre bom reafirmar porque a gente ainda está vivendo um período muito delicado da nossa história. E quanto aos exercícios, quanto às atividades, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que é esse daí, viniciusbmb@msn.com, que eu acesso todos os dias e sempre que eu posso eu respondo. Ok? Fiquem bem e até a próxima.